Na aula de hoje a gente vai falar sobre condições e operadores lógicos. Então a gente vai falar sobre os componentes dessa aba aqui, né, dessa parte aqui de baixo. E eu gosto de separar esses componentes em dois grupos, né? O primeiro grupo, esses são esses quatro aqui de cima, que eu chamo de operadores matemáticos. E os aqui de baixo de operadores lógicos mesmo, né? Apesar de que esse aqui também é considerado um operador lógico. Então, qual que é a diferença entre esses dois, né, para ficar fácil? Esse aqui, ele aceita números como input e esse aqui aceita apenas booleanos, tá? E ambos vão retornar booleanos como output, beleza? Então, vamos retomar o que é booleano. Booleano é a variável mais simples que a gente pode utilizar no Grasshopper, justamente porque eles são representados por zeros ou uns, e eles significam falso ou verdadeiro. E aí, como o nosso computador é, na verdade, um amontoado de 0 e 1, né? Todas as variáveis são, na verdade, vários zeros e uns, ele é a variável mais simples que a gente tem em um computador, beleza? Isso não é muito importante, né? Isso é só uma curiosidade. E aqui no Grasshopper, né, esses booleanos são muito úteis porque a gente consegue fazer uma série de operações com eles, né? A gente consegue estabelecer condições e relações com eles. Aqui eu dei um exemplo muito simples, né? Eu peguei uma series de que vai de 0 até 9, e aí eu coloquei ela nesse dispatch aqui com o boolean em false. O que ele vai fazer é mandar toda a nossa lista para a parte B aqui, porque tudo que é falso no dispatch vai para o B, e se a gente der true, ele vai com tudo para o A. E aí no dispatch, se a gente colocar um false e colocar como input, o que ele vai fazer é contar, né, esse padrão aqui dentro da nossa lista. Então, o primeiro vai ficar true, o segundo false, o terceiro true, o quarto false. Então, ele vai replicando esse padrão aí em toda a lista e separa a lista em duas listas separadas, né? Então, esse é só um exemplo, e aí a gente poderia utilizar aqui uma condição, né, em vez desse toggle aqui, e a gente poderia colocar, por exemplo, separar em tudo que é maior que 5, ou maior que 2, ou menor que tal valor, etc. Você pode estabelecer uma série de condições aí. Isso aqui é só um exemplo bem simples. E aí, aproveitar que eu já falei um pouco sobre essa lógica de operadores lógicos, e a gente vai partir para um dos mais fáceis, né, que é o de maior ou igual, né? Então, a gente tem o de maior e o de menor, e o que eles fazem é basicamente a mesma coisa, só que um é o inverso do outro. Então, aqui eu tenho 15 é maior do que 11, então ele dá um output de true, e aqui eu tenho 15 é menor do que 11, então ele dá um output de false. E aqui no menor ou igual ele dá false, e aqui no maior ou igual ele dá true. Se os dois, né, ficarem 15, por exemplo, o menor ou igual e o maior ou igual vai dar true, e os outros dois vão dar false. E a mesma coisa para o inverso aqui também, né, do outro. Então, esse aqui agora está true e o outro está false. E é basicamente assim que funciona, né? Não tem muito segredo. Aqui a gente tem o operador de igualdade. Esse aqui, o interessante dele é que os outputs eles são inversos, né? Então, por exemplo, se 15 for igual a 15, vai dar true e aqui vai dar false, justamente porque isso aqui dá um output se for diferente e aqui dá um output se for igual. Então, é sempre um inverso do outro. Ele simplesmente checa se o A é igual ao B. E aí dá esses dois outputs aqui, beleza? Agora a gente pode partir para um que é um pouquinho mais complicado, que é o de similaridade. E o similaridade, o que ele faz é o seguinte, né? Ele checa a porcentagem de similaridade entre esses dois aqui, né? Na verdade, você dá uma porcentagem para ele, então esse threshold que ele dá aqui para a gente é um valor de porcentagem para a gente ver se esses dois inputs aqui eles estão parecidos o suficiente de acordo com essa porcentagem. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês visualizarem melhor. Eu fiz esse componente aqui, que ele mostra qual que é a porcentagem de diferença entre esses dois valores. Então, se eu colocasse, por exemplo, aqui, vamos pôr um valor redondo aqui em 20, e aqui, por exemplo, a gente colocar 19, acho que fica bem fácil de entender, né? Que o 1 aqui, que está de diferença entre o 20 e 19, é 5%, justamente porque se você multiplicar 5 por 20 vai dar 100, então, e multiplicar 5 por 19 vai dar 95, e aí dá 5% a diferença.
Então, esse componente calcula a porcentagem de diferença entre eles. Aí, quando eu coloco essa porcentagem de diferença aqui, ó, ele vai testar para essa porcentagem. Então, como está 5, ele vai dar true. Se for maior do que 5, ele vai continuar true. E se for menor do que 5, ele vai dar um false aqui para a gente, beleza? Então, ele só está testando se está dentro dessa quantidade, né, dessa porcentagem que a gente está testando. E aí poderia ser qualquer valor aqui, né? A gente pode aumentar isso aqui. Pode ver que está 18%, e aí ele está dando falso porque está com 4. Se a gente for lá para 18, ele vai dar um true. E nesse outro output, o que ele faz é bastante simples, ele simplesmente mostra a diferença entre esses dois valores, e sempre em valores absolutos, né? Ou seja, não tem nunca um valor negativo. Então, 34 menos 41 vai dar menos 7, só que aí, como é absoluto, vai ficar 7, beleza? E aí, caso vocês estejam curiosos para entender o que isso aqui está fazendo, eu vou mostrar rapidamente. E esse arquivo aqui todo vai estar disponível para vocês, então vocês vão poder checar com mais paciência. E aí, o que eu estou fazendo é pegar o maior item da lista com isso aqui. E aí, depois eu estou pegando a subtração entre os dois valores, dividindo a subtração pelo maior item da lista, multiplicando por 100. Aí eu pego o absoluto, né, o valor sem ser negativo ou positivo. E depois eu arredondo com esse componente aqui. E beleza, é isso que está fazendo. Agora a gente pode partir para os operadores lógicos de fato, até porque eles são bem mais importantes, mais complicados de explicar. E o primeiro que a gente tem é o AND, né? O AND ele funciona da seguinte forma, né? Quando A e B forem verdadeiros, R igual a verdadeiro. E aqui quando eu coloco A e B, né? Vocês estão olhando que tem 5 outputs, né? Mas é porque ele vem por default com 2. Então, o que isso aqui está fazendo é o seguinte, ele precisa que todos os inputs aqui sejam verdadeiros para que o R, né, que é o resultado, seja verdadeiro. Então, se um for falso, o resultado vai ser falso. E para ser verdadeiro, todos têm que ser verdadeiros. E aí, com quantos você quiser colocar, né? Se você colocar 4, por exemplo, os 4 têm que ser verdadeiros para que seja verdadeiro. Se tiver um falso, vai ficar falso. Beleza? Acho que deu para entender, né? Se a gente for para o OR agora, o OR ele é justamente alguma coisa que seria como se fosse o oposto, mas não entendam como se fosse exatamente o oposto, porque não é, vocês vão ver depois que vocês trabalharem com eles. Mas o ele faz é o seguinte, né? Quando qualquer um deles é true, ele é true. Então, para que ele seja falso, ele precisa que todos os itens sejam falsos. Então, quando A ou B forem verdadeiros, R é verdadeira. Por isso que é OR, né? OR é ou em inglês. Então, ele vem desse jeito aqui, né, com 2. Então, se A ou B forem verdadeiros, o R é verdadeiro. Beleza? Agora, o gate not, né, o gate not ele é muito simples, ele simplesmente inverte o resultado. Então, se eu tenho true aqui, ele fica false. Se eu tenho false, ele fica true. Agora, o gate shore ele funciona da seguinte forma, né? Para ser verdadeiro, esses dois aqui têm que ser diferentes. Então, se for false e true, ele fica verdadeiro. Se for false, false, ele fica falso. E se for true, true, ele fica falso. Beleza? E agora, os outros gates que são mais ou menos somas, né, de dois gates, que é o de NOT mais os outros demais. Então, a gente tem um gate NAND, que é o gate NOT mais o gate AND. Então, o gate NAND funciona da seguinte forma, né? Quando e somente quando A e B forem verdadeiros, o resultado é falso. Então, se a gente tem true, true fica false, true, false fica true, false, false fica true. E aí, como eu expliquei, ele é exatamente a mesma coisa que o gate AND mais o gate NOT. E aqui eu estou provando para vocês, porque eles dão os mesmos resultados, beleza? E agora o gate NOR é o gate NOT mais o OR, e o gate NOR funciona da seguinte forma, né? Quando A ou B forem verdadeiros, R igual a falso. Então, sempre que tiver um verdadeiro aqui vai ser falso. Então, com os dois true fica falso, com um true fica falso, apenas com os dois falsos que fica true. E aqui é a mesma coisa, né? Eu estou só provando que o gate NOR é o gate OR mais o gate NOT.
E agora o gate XNOR, que é o oposto do gate XOR, né, com o NOT na frente do resultado. Então, o que acontece nesse aqui é que quando os dois são diferentes, né, esse é o único jeito de fazer o output ser falso, né? Então, quando eu tiver 2 true, vai ser true. Se eu tiver false, false, vai ser true. A única forma de ser false é se tiver um false e um true. Beleza? E agora, por último, o de maioria, né? O maioria, ele faz uma coisa que é bastante intuitivo de entender, que é calcular qual que é a maioria dos booleanos. Então, se eu tenho 3 falsos, é falso. Se eu tiver 2 falsos, ainda é falso. Se eu tiver 2 verdadeiros, é verdadeiro. E se eu tiver 3 verdadeiros, é verdadeiro. Beleza? E agora, para exemplificar mais, né, eu vou colocar exemplos mesmo, né, para que fique mais prático de entender. E aí, eu posso falar aqui de uma combinação que eu fiz aqui. Eu coloquei uma frase aqui para que vocês entendam como que isso aqui está funcionando, né? Então, eu estou testando para A não ser igual a B ou C, e aí se isso for atendido, né? Se A não for igual a B ou C, o A vai ser igual ao D. Então, eu estou criando uma condição de negação, né? Para que isso seja executado, isso e isso tem que ser falso. Então, eu tenho nosso coisa aqui, se for 5, ele vai dar falso aqui, porque está 4 e 4. E aí, aqui vai dar true, e logo o A vai ser igual ao D aqui, igual a gente está testando aqui, né? Esse aqui é o A, está testando para o C e o B, e aí para ficar igual ao D. E aí, se ele fosse igual aqui, né, para que dá true, a gente não tem nenhum resultado aqui, beleza? Então, é uma forma de você testar aí, né, para que fique mais claro que você pode combinar vários desses aqui e criar redes mais complexas, né? E aí agora eu vou dar um exemplo bem factível, assim, de uma coisa que eu utilizo no meu dia a dia aqui no Grasshopper, que é para fazer animações, né? Então, eu primeiro preciso mostrar para vocês qual que é o problema que eu tenho com animações e por que que eu preciso utilizar esses gates para fazer animações. Então, aqui eu estou dando um exemplo, né? Como eu já mostrei em um vídeo aqui, para fazer uma animação no Grasshopper, você pode utilizar um slider, vir cá com o botão direito, clicar em Animate. Só que qual que é o problema? A gente só pode usar um slider para fazer essa animação. E aí, é muito mais fácil se eu conseguisse colocar tudo em um slider só e eu conseguisse fazer uma espécie de linha do tempo, né, nesse slider, em que em cada número ele vai executando coisas diferentes, né? Só que isso não é possível porque se eu plugar aqui em dois negócios diferentes, ele vai executar a função ao mesmo tempo. Então ele está movendo e está escalando ao mesmo tempo que eu estou mexendo no meu slider. Se eu quisesse que ele movesse e depois escalasse, eu tenho que criar uma regra para que isso seja feito. E é o que eu fiz aqui, ó, beleza? Então eu vou apagar isso aqui. E aqui, ó, eu fiz uma regra justamente nesse slider aqui, em que quando eu estou do 0 até o 1, ele vai ativar o slider A e vai manter dentro desse domínio, né, de 0 até 1. E depois do 1 até o 2, eu ativo o slider B. E aí ele mantém nesse domínio de 0 até 1 novamente. Então, o 1 aqui, né, vai ser o 0, né, desse primeiro slider. E, por exemplo, 1.008 vai ser o 0.008 aqui desse slider. Então, se eu passar aí até o 2, ele ativa o slider 3. E aí, o 2.064 é o 0.064 do slider C. Beleza? E isso me permite que eu mantenha dentro desse domínio de 0 até 1 e eu posso com mais facilidade remapear eles dentro de domínios que eu quero utilizar aqui para fazer a animação. Então, só relembrando o que esse componente de Remap Numbers faz com esse slider, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho o domínio do nosso slider original, que é de 0 até 1. Então, eu posso colocar ele aqui. E aí eu tenho o domínio de 0 até 180, que é esse aqui de baixo, que eu quero remapear. E aí o que ele vai fazer é o seguinte, né? Ele vai pegar para esse valor aqui e remapear nesse domínio. Então, o meio aqui, ó, aqui vai ser o 90, o 0,75
vai ser o 135, e assim para qualquer valor dentro desse domínio aqui. Então, o 0.162, nesse domínio aqui, ele vira o 29.16. E assim eu consigo colocar dentro de qualquer domínio para que fique valores condizentes com o que eu quero fazer aqui, beleza? E aí agora eu vou mostrar rapidamente essa animação aqui e eu vou explicar para vocês como que eu fiz aqui dentro desse cluster, beleza? Então eu posso ativar aqui a minha animação. Vocês podem ver que é algo bastante simples, tá? Simplesmente movi, depois eu rotacionei e depois eu fiz um twist com ele aqui. Então eu posso vir cá e fazer as minhas 3 animações, né? As minhas 3 transformações. E eu poderia clicar aqui e dar um animate para poder extrair essa animação aí, beleza? E agora eu vou explicar a lógica que está aqui por trás. Então eu fiz toda essa lógica gigantesca aqui. Só que o seguinte, né? Para explicar isso aqui, eu quero incentivar vocês a utilizarem programação aqui no Grasshopper. Eu sei que a maioria é iniciante, mas aí eu vou explicar um paralelo entre esses componentes, né? E programação de verdade em Python, que é uma linguagem bem fácil de entender. E aí eu separei justamente nos blocos que a gente tem aqui, ó. Então, esse primeiro bloco aqui, ó, equivale a exatamente o que eu estou fazendo aqui. Esse segundo bloco é o que eu estou fazendo aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, né? Então, eu estou testando aqui o dado de entrada, né? Que é o nosso x. E aqui o if significa se, né? Então, se o x é igual ao zero, o a, o b e o c é igual ao zero. Então, como que eu fiz isso aqui? Eu vim cá, testei para igualdade, coloquei uma lista com o zero aqui e utilizei o dispatch e coloquei aqui no output o A, o B e o C, que depois viram outputs do cluster, né? E aí, na segunda aqui parte, eu fiz se x maior que 0 e menor do que 1, né? Porque aqui está x menor do que 1, então é a mesma coisa que x maior que 0 e x menor do que 1. Ele vai dar o A igual ao x, o B igual a 0 e o C igual a 0. Então, A igual a x, então eu pego o próprio output e coloco aqui. Eu coloco o gate de end, né? Porque justamente estou colocando um end aqui, né? Tem que ser isto e isso para que seja válido. E o teste para ver se é maior e menor aqui, junto com o gate de end. E aqui os outputs aqui para o zero, né? E aí aqui a lógica vai se repetindo, né? Aqui a gente tem um maior ou igual a 1, que a gente colocou aqui. E aqui o restante vai se repetindo da mesma forma, né? Bastante parecido. Eu só tomo cuidado de remapear dentro do domínio que a gente quer. Então, do 1 até o 2 eu subtraio 1 para que fique dentro do domínio de 0 até 1. E do 2 até o 3 eu subtraio menos 2 para que mantenha esse domínio. E aí é isso, eu não vou entrar em muitos detalhes a mais do que isso, mas eu vou disponibilizar o arquivo e aqui está escrito tudo o que cada coisa está fazendo, que é justamente para que vocês possam comparar aí programação com isso aqui que a gente está fazendo. E aí o interessante é o seguinte, né? Vocês podem perceber que isso aqui é uma ótima porta de entrada para vocês entenderem essas condições em programação, que é basicamente a mesma coisa, só que com uma sintaxe diferente, tá? E foi por isso também que eu coloquei aqui em C# a mesma coisa, justamente para que vocês possam ver essas diferenças aí de sintaxe, que é bem básico, tá? E aí vocês podem escolher a linguagem que vocês mais gostam e etc. Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido. O link para baixar esse script vai estar aí na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um gostei aí, que é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.